Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer um resumo da aula de treinamento da resistência. Então, antes de começar, vamos dar uma olhada aqui na relação aproximada de distâncias, em diversas provas, como a corrida, o ciclismo e a natação. Porque muitas vezes a gente vai falar aqui de exemplos de prova de corrida, Só que nem sempre a pessoa trabalha com resistência na corrida, e sim lá na piscina, na natação ou no ciclismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tiros de 100 metros numa corrida, isso equivale lá a tiros de 25 metros na natação. Essa proporção é de 4 para 1. Se eu estou falando de tiros de 400 metros na corrida, são tiros então de 100 metros na natação. Enquanto que essa relação com o ciclismo é de 2,5 vezes. Então, um tiro de 400 metros na corrida, ele vai equivaler lá a 2,5 vezes, que vai dar 1 quilômetro, 1.000 metros. Os métodos para desenvolver a resistência, eles são resumidos basicamente em métodos contínuos e métodos intervalados. Os métodos contínuos são aqueles que não têm pausas de recuperação, isso é, você inicia o trabalho, treina e termina o trabalho. Não tem momentos de recuperação, de intervalos entre esse treino. Enquanto os métodos intervalados, eles apresentam essas pausas de recuperação. Por que existem essas pausas de recuperação? Exatamente para eu conseguir fazer um nível de intensidade de trabalho acima do que eu conseguiria se eu fosse fazer um método contínuo. Não faz sentido para uma pessoa já adaptada ao treinamento, treinada, eu fazer um trabalho num nível que eu poderia fazer de forma contínua com pausas. Se eu preciso de pausas é porque eu não tenho condições de manter aquela intensidade de trabalho. Então o trabalho intervalado ele fica muitas vezes acima do limiar anaeróbio. E é por isso que eu preciso de pausas de recuperação. Essas recuperações elas são pausas incompletas. Então, de um esforço, de um tiro, de uma repetição para outra, vai aí um déficit. Então, a cada repetição, a cada tiro, o atleta ele fica mais desgastado. Mas essa é a intenção do trabalho de resistência. Se fosse um intervalado de potência, aí eu faria pausas completas de recuperação, otimizando a recuperação total para fazer esforços de alta qualidade. Mas o meu objetivo é exigir em resistência do atleta. Então essas pausas no intervalado elas são pausas incompletas de recuperação. Então aqui eu tenho os métodos contínuos de treinamento e os métodos intervalados, dos quais eu vou falar um pouco de cada. Os métodos contínuos, o uniforme é aquele que ele é fixo. Então ele não tem alterações de velocidade durante o treino. Por exemplo, eu vou correr meia hora a 10 km por hora. Então eu começo o treino e termino o treino correndo a 10 km por hora. Ele é uniforme. Okay? Então, dentro dessas propostas de treinamento contínuo uniforme, temos a proposta de trabalho lento, um trabalho mais leve, mais fácil, um trabalho médio, moderado e um trabalho mais intenso, mais rápido. Então, esse mais rápido ele vai se aproximar mais do limiar anaeróbio, porque ele vai ficar no campo aeróbio de trabalho, senão eu não consigo fazer isso prolongado. E o treino é mais curto, mas esse trabalho lento ele tem, então, um foco mais regenerativo. A gente percebe aqui que o método é um método regenerativo, que busca o condicionamento específico das fibras do tipo 1. Então, as fibras do tipo 2 são fibras de contração rápida, de potência, elas são exigidas lá nos métodos mais intensos. Nesse método, não. Esse é um método que trabalha mais especificamente aí as fibras oxidativas. Então ele busca melhorar a circulação periférica, melhorar a utilização de ácidos graxos. A frequência cardíaca ela vai ser então menor com esse treinamento em repouso e em esforço. Esse tipo de método, como ele é fácil de execução, ele dura mais tempo. Então ele tem menos intensidade, ele tem mais volume.
Tá? Então ele costuma durar entre 1 a 2 horas com um volume de 15 a 30 quilômetros de distância, em que a frequência cardíaca fica na casa aí de 120 a 150 batimentos por minuto. A gente percebe que a concentração de lactato fica abaixo de 4 milimols, né, entre 2 e 3, mostrando que não há acúmulo de lactato no organismo. É um trabalho oxidativo e fácil, né? Tanto que a velocidade aí da corrida ela fica na casa de 60% a 80% da velocidade competitiva. Esses trabalhos mais prolongados, eles exigem mais aí da oxidação das gorduras e deixam o nosso corpo mais inteligente para o consumo das gorduras. Não quer dizer que é esse trabalho que vai fazer com que a pessoa emagreça, queime gorduras ou não, porque isso é um resultado de um déficit calórico diário, independente do que você consome durante o treino. Mas pensando na performance esportiva, de otimização do consumo de gorduras, que é muito importante em alguns tipos de prova, a gente percebe aqui nessa tabela que quanto mais longo for o tempo da corrida, por exemplo, aqui na casa aí de 120 minutos, 2 horas, a participação das gorduras para gerar essa energia necessária ao esforço é de 30%, enquanto se eu correr meia hora é só 9% da contribuição de energia para esse esforço. E provas, esforços bem mais longos, como aqui, por exemplo, 300 minutos, aí a participação das gorduras ela é muito maior. Então a gente tem provas como ultramaratonas, ou mesmo a maratona para muitas pessoas, ela vai ficar nessa casa de tempo. O método contínuo médio ou moderado, ele já é um pouco mais intenso que o leve, e ele visa acabar aí com as suas reservas de glicogênio muscular. Então ele dura até por volta de 1h30, de 45 minutos a 1h30, e ele fica com uma frequência cardíaca na casa de 150 a 170 batimentos por minuto. Objetivo: desenvolver a potência aeróbia, esgotar as reservas de glicogênio, e isso tem que ter bastante atenção para evitar o overtraining, porque esse tipo de trabalho ele esgota o atleta, e se ele não tiver uma recuperação adequada para um próximo estímulo desse, ele pode começar a apresentar aí declínio na sua performance. Esses métodos, quando vão aumentando a intensidade do trabalho, eles obviamente necessitam de mais carboidratos para essa velocidade de corrida. A gente percebe aqui num gráfico, essa linha que está crescendo aqui nesses balãozinhos aqui, é a utilização de carboidratos. Então, conforme vai aumentando aqui a intensidade do trabalho, o percentual de carboidrato utilizado para esse dispêndio energético é maior. E, da mesma forma, conforme vai aumentando então a intensidade, as gorduras, o consumo de gordura que está nesses quadradinhos, ele vai caindo. Então, quanto mais leve a intensidade do trabalho, mais gorduras participam aí na produção de energia. Esses métodos médios e intensos, no caso aí do trabalho contínuo uniforme, eles vão se direcionando para cá, onde eu preciso de mais carboidrato na produção dessa energia. E o método contínuo rápido, então, é um método que é de curta duração de treino, na casa de meia hora, de 20 a 45 minutos, e próximo às velocidades de competição, próximo ao seu limiar anaeróbio. É uma corrida forte, uma corrida mais sofrida, mas o treino ele dura menos. Então fica lá na casa de 170, 180 batimentos por minuto da frequência cardíaca, e o objetivo é desenvolver a potência aeróbia, a capacidade anaeróbia lática, inclusive. Então esse método faz com que você aumente seus depósitos de glicogênio, aumenta o seu limiar anaeróbio, a capacidade de eliminação de lactato e hipertrofia do músculo cardíaco. Nesse gráfico a gente percebe que conforme um treinamento ele parte de uma intensidade menor para uma intensidade maior, o foco é diferente. Então, por exemplo, no metabolismo lipídico, se o meu foco é otimizar a minha utilização de gorduras,
eu preciso fazer intensidades mais leves. No momento que eu vou para as intensidades médias, intensas, o metabolismo lipídico ele vai perdendo foco, porque eu preciso, como eu mostrei anteriormente, de carboidratos para essa intensidade de trabalho. Tanto que o metabolismo glicolítico, que é a glicólise, é a quebra do carboidrato, né, da glicose, ele vai crescendo conforme a intensidade da modalidade, da atividade. A concentração de lactato ela permanece estável enquanto o atleta está treinando abaixo do seu limiar anaeróbio, então para atividades mais leves, moderadas, mas no momento que ele vai para atividades muito intensas, né, que fiquem acima, inclusive, né, do limiar anaeróbio, como acontece no trabalho intervalado, a concentração de lactato ela é acumulada no organismo, porque há uma expressiva utilização desse metabolismo anaeróbio. E a potência ela tem uma relação linear com a intensidade do trabalho. Quanto mais intenso o trabalho, maior o foco na potência do atleta. Uma outra variante de método contínuo é que ele deixa de ser uniforme, constante, fixo, e ele passa a ser, por exemplo, progressivo. Então, nesse caso, o atleta começa treinando com baixas intensidades, um trabalho mais fácil, e vai aumentando progressivamente, passando para intensidades médias, moderadas, né, e para intensidades mais intensas até o final do seu treino. Então o trabalho inicia com uma intensidade lenta e pouco a pouco aumenta-se a velocidade da corrida, né, no caso. Trabalho contínuo em que numa mesma sessão são utilizados então ritmos lentos, médios e rápidos. E esse treino aí costuma durar perto de 1 hora, né, de 40 a 50 minutos. E esses aumentos na velocidade da corrida, da intensidade do trabalho, podem ocorrer a cada 500 metros, a cada 1 quilômetro, ou cada 2 quilômetros. E um método bem interessante, que é contínuo, mas ele é variado. Então algumas pessoas confundem esse método com um trabalho intervalado, porque você tem alterações na intensidade do trabalho, mas ele não é intervalado, ele não tem intervalos de recuperação. Ele tem intensidades variadas, mas ele é contínuo, porque o atleta começa e termina, sem pausas. É um método fartlek. Então o método contínuo fartlek é um método variado. Há uma modificação constante da intensidade do esforço ao longo da aplicação de uma carga de treinamento. Então, a gente percebe aqui, né, que antigamente as pessoas, os atletas, a correrem na rua, subindo e descendo morros, eles naturalmente faziam fartlek. Tinha uma subida, ficava bem difícil o trabalho, aí a descida, dependendo da descida, né, ficava mais leve e ele podia se recuperar um pouco. Então esse tipo de trabalho, ele também tem algumas incursões lá no metabolismo anaeróbio, mas não fica muito tempo ali, senão o atleta vai desistir do treino, não vai conseguir manter aquela intensidade. Então ele vai um pouquinho para o anaeróbio, ele volta para o aeróbio e ele fica ali fazendo intensidades variadas, né? Então, por exemplo, o cara começa correndo a 8, 9 km por hora e vai lá para 12, volta para 10, vai lá para 15, volta para 12, vai para 13, vai para 14, volta para 9 e assim vai variando, mas isso tudo é programado, né? Você pode fazer isso numa esteira, com tempos, distâncias, velocidades programadas, mas é um método contínuo, como eu falei, então, de intensidades variadas. E os métodos intervalados. Esses métodos, então, eles possuem essa pausa de recuperação, que é uma recuperação que ela não é completa, né, porque o objetivo é desenvolver, nesse caso, a resistência do atleta, e é preciso planejar, então, para esse treinamento, quantas repetições, né, quantos tiros esse atleta vai dar, qual que é a distância que ele vai percorrer em cada estímulo desse, os intervalos que vão ter, né, as pausas de recuperação que ele vai ter, qual que é o tempo desses intervalos e a velocidade de corrida, né, em quanto tempo que ele vai completar cada metragem, cada percurso. Então esses dois primeiros fatores, né, o número de repetições e a distância percorrida, eles estão relacionados com o volume do treino, enquanto que os intervalos de recuperação e a velocidade de corrida estão relacionados
com a intensidade desse trabalho. Então, quanto menos tempo para descansar esse atleta tem entre os tiros, mais intenso, né, mais denso vai ficar o treino. Né, e vem aí uma outra variável que é a densidade de treino. Então, um treino mais denso, com mais velocidade nos tiros, é um treino mais intenso. Né? Então, o volume e a intensidade eles determinam a carga que o meu atleta está recebendo. Essa carga é chamada então de carga externa, porque eu posso aplicar ela a diversos atletas ao mesmo tempo. Mas cada atleta vai responder de uma forma. Para alguns talvez seja até um pouco fácil aquele estímulo, para uns extremamente difícil. Não vai ser igual para ninguém, cada um vai ter respostas diferentes. Essa é a carga interna, a carga que o atleta está sentindo. E esse controle desse trabalho, ele poderia ser feito de diversas formas. Por exemplo, pela escala de Borg. Né? Então, um exemplo, eu dou uma relação aí, uma escala de 0 a 10, em que eu estabeleço um nível de dificuldade que eu quero para aquele treino. Então, se eu coloco lá um nível de dificuldade 0 a 10, 10, o atleta sabe que é máximo, que ele vai dar o máximo dele em cada tiro. Se eu coloco 8, ele já percebe que não é máximo, é difícil. Se eu botar 5, ele sabe que é fácil. Por quê? Porque a gente está acostumado na nossa vida com uma escala de 0 a 10. Todas as provas que nós fizemos na escola e diversas outras coisas têm esse padrão de escala. Então fica fácil, pela essa percepção subjetiva do esforço, o controle do treinamento. Alguns treinadores preferem controlar o treinamento pela frequência cardíaca, pelo consumo máximo de oxigênio, pelo limiar anaeróbio, enfim, né, pela velocidade crítica. Tem outras possibilidades aí de acompanhar, como o próprio lactato sanguíneo. Né? Os objetivos do trabalho intervalado é aumentar a velocidade de corrida, aumentar a potência aeróbia, aumentar o limiar anaeróbio e aumentar a potência e a resistência anaeróbia. O treinamento intervalado, como eu tinha falado, ele não vai ficar aqui dentro do ambiente aeróbio de produzir energia, porque eu consigo treinar aqui de forma contínua. Eu consigo produzir a energia a partir do oxigênio suficiente para o meu dispêndio energético dessa atividade. O trabalho intervalado, ele exatamente tem as pausas para que eu possa fazer incursões aqui no metabolismo anaeróbio e as pausas de recuperação no metabolismo aeróbio. Né? E esse trabalho intervalado, que eu vou e volto para o ambiente anaeróbio, me desenvolve muito a minha capacidade aeróbia, né, de resistência aeróbia. Tá? Então, nesse exemplo que está no meu livro, essa figura, eu mostro aqui que algumas intensidades de esforço, né, para esse atleta X aqui, estão dentro de um ambiente aeróbio, mas teve um momento aqui, ó, que ele veio buscar energia de forma expressiva no sistema anaeróbio, porque senão ele não consegue correr nessa velocidade. O organismo dele precisa de mais do que essa energia X aqui, ó, que ele consegue produzir no sistema aeróbio. Obviamente, essa quantidade de energia vai estar sendo produzida sempre aqui. Não vai parar de produzir energia a partir do oxigênio, mas ele precisa dessa outra energia anaeróbia. Se eu progredir no exercício nesse ambiente, o atleta vai à fadiga e acaba o treino. Mas, como eu falei, existem pausas de recuperação em que eu consigo, no trabalho intervalado, prolongar, né, esse esforço e com uma alta qualidade no treino. O método intervalado padrão, ele geralmente, numa corrida, né, são feitos tiros de 100, 200 ou 400 metros, como eu coloquei aqui nesse exemplo, em que as intensidades de trabalho é em torno de 75% da melhor distância para aquela marca. Então, qual que é a melhor velocidade, a menor tempo que a pessoa consegue fazer 100 metros, 200, 400? Então, 75% dessa intensidade de trabalho, né? Por exemplo, se ele faz 400 metros lá na casa dos 50 segundos, numa prova, então provavelmente ele vai fazer esses tiros aí lá na casa de 1:15, né? 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, nessa faixa aí.
né, que vai corresponder a uns 75% daquela intensidade da competição. Mas na competição ele corre uma vez, aqui são dados 10 tiros, 20 tiros de 400 metros. A gente percebe pelo volume aqui do trabalho, de 4 a 8 km. Isso é, para dar 4 km são 10 tiros de 400 metros. Os famosos 10 tiros de 400, em que os intervalos de recuperação ficam na casa de 1 a 2 minutos. Um outro tipo padrão aí de treinamento intervalado é o trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, por exemplo, 30 por 30, são 30 segundos de esforço por 30 de recuperação. Né? Então, são 30 muito forte e 30 bem leve ou uma pausa mesmo total. Então, o que acontece nisso? Eu posso fazer essa relação 1 para 1, posso fazer uma relação, por exemplo, 1 para 2, 30 segundos de esforço com 1 minuto de intervalo. Posso fazer uma relação de 1 para 3, 30 segundos de esforço com 1 minuto e meio de intervalo. Obviamente, o atleta ele vai preferir os intervalos maiores, uma relação 1 para 3, do que 1 para 1, porque é extremamente desgastante fazer essa relação 30 para 30, né, 1 para 1. Isso daqui é base para o moderno, né, que é extremamente antigo já, HIIT, né, o trabalho intervalado aí de alta intensidade, treino intervalado de alta intensidade. Então essa é a base, de você dar um esforço bem intenso e em seguida uma recuperação proporcional, de 1 para 1, para 2, 1 para 3. E esse trabalho então é chamado de treinamento intermitente. E obviamente as pausas elas são também completas de recuperação. Se eu fizer esse trabalho intermitente com tempos inferiores a 10 segundos, né, ou com pausas completas de recuperação, aí ele perde a finalidade do trabalho de resistência, porque ele vira um trabalho de potência, porque aí eu deixo de exigir do atleta em resistência, porque os esforços eles são muito curtos no campo do sistema ATP-PC e as recuperações de 3, 4, 5 minutos são completas. Então o trabalho é de alta qualidade, né? Isso eu quero para um atleta de 100 metros rasos, não para um atleta fundista. Então quando eu faço esse tipo de trabalho para atletas de resistência, a partir aí de 400 metros rasos, a prova dele, os trabalhos eles buscam pausas incompletas, né? E buscam um trabalho mais prolongado. Tá? Então, tiros muito curtos. O atleta de 100 metros rasos faz tiros de 5 segundos, né? Ele faz pausas mais longas. O objetivo é a potência. E concluindo, nós temos algumas variantes desses métodos intervalados também. Né? Eu posso fazer tiros de intensidade e volumes crescentes. Por exemplo, eu faço um tiro com distâncias crescentes, 200 metros, depois do intervalo são 300, 400, 500, 600, ou decrescentes, começar com um tiro mais longo, de 1 km, aí depois um tiro de 800, um tiro de 600, um tiro de 400. Piramidal, né, que vai subindo as distâncias e depois vão descendo. Ou esse aqui que é bem interessante, que ele é um alternado, né? Veja bem, isso daqui não é um fartlek. Fartlek é um método contínuo. Ele é um método intervalado. Eu tenho pausas entre cada estímulo desse. Então o atleta ele dá um tiro de 200 metros. Então se esse atleta ele corre 200 metros para 30 segundos, ele faz uma pausa. Depois ele vai fazer lá o tiro de 400 metros para 1,20. Aí ele vai fazer mais uma pausa. Aí ele vai fazer de novo o tiro de 200 metros para 30 segundos. Então, isso é bacana para o atleta. Ele gosta de fazer esse tipo de estímulo variado, né, em que é bom não só para o corpo, para a recuperação, entre o estímulo e o padrão, né, de bioenergética de cada tiro desse, que vai variando, mas também para a mente, né, de fazer algumas atividades diferentes, são bastante motivantes. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Até mais.